Amém. A paz do Senhor, amados. Se fosse uma pessoa que trabalha comigo que estivesse aqui, eu dizer a Valéria que ela devia ter pensado 2 vezes no que me disse agora. E não precisar correr com a pregação. Porque essa pessoa diz que na minha função todas falam demais. Então seria um perigo ouvir isso, né? É brincadeira mesmo. Mas assim, graças ao Senhor por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir um pouco mais do Senhor, para glorificá-lo e bem dizer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Como Valéria disse, e como o pastor também nos disse logo há pouco, os louvores de hoje parece que eles foram assim escolhidos a dedo. Eu creio que todos eles falaram aos nossos corações. Foi grandioso ouvir do Senhor um pouco mais. Mas, não demorar muito, eu não vou ler todo o texto que eu tinha pensado, até porque eu tenho alguns versículos para ler com vocês, e também porque o texto que eu tinha separado para ler, Valéria acabou de ler. Então, eu vou ler apenas um versículo, que também se encontra aqui em Gálatas 5. Eu vou só antecipar um pouquinho do texto que a gente leu com Valéria. Gálatas 5. Vamos ler só o versículo 13. Amém? Que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Irmãs, graças ao Senhor, porque nós estamos hoje chegando à última parte das obras da carne. É interessante nós pensarmos o porquê do Senhor ter tocado no coração de Valéria para estudarmos esse tema. Eu confesso que no começo do ano, quando a gente fez a reunião, que Valéria citou, a gente ficou, pelo menos eu fiquei, meio assim. Talvez a princípio eu achasse que era essencial que a gente tocasse nos frutos do Espírito. Todo mundo imagina assim. Mas ela iniciou pelas obras da carne. E eu quero dizer às irmãs que o que mais me chamou a atenção durante todos os cultos que nós tivemos, mês a mês, é que em cada ponto que foi trabalhado, eu acredito que talvez, se não todas, mas algumas de vocês, eu pelo menos, infelizmente, ainda me vi em muitas das obras da carne. Ainda me vi em várias situações que as irmãs que estiveram aqui tocaram. Eu não estava aqui no último culto, mas consegui ouvir, apesar do áudio ter ficado complicado, mas eu consegui ouvir a mensagem que Zélia trouxe. Irmãs, e talvez de todos os pontos que foram tocados, o que eu achasse que talvez eu já nem tinha mais era da idolatria. E como eu ainda me vi nas palavras de Zélia. Hoje, irmãs, nós ainda temos 3 pontos a trabalhar sobre as obras da carne. E eu digo isso porque eu achei interessante quando eu estava relendo a carta de Paulo e me chamou a atenção alguns pontos que Paulo dizia. Porque às vezes a gente pensa que tratar sobre obras da carne é para quem está no mundo, é para quem está lá fora, é para tentar mostrar e trazer para cá. Mas na verdade a carta de Gálatas, ela foi escrita para cristãos. Cristãos como nós que estamos aqui essa noite. E quando Paulo trazia aquela carta e falava àquele povo, ele tinha um propósito: resgatá-los. Um propósito de exortá-los em amor. E há uma passagem, ainda aqui no livro de Gálatas, eu não vou ler, mas se vocês lerem toda a carta aos Gálatas, e eu realmente recomendo, irmãos, não se detenham apenas a esses versículos que Valéria leu para a gente, porque eles tratam realmente tudo o que nós falamos durante esses meses todos. Mas ler o livro de Gálatas inteiro é curto, só são 6 capítulos. Vocês vão realmente compreender o que Paulo queria dizer àquele povo, o que Deus, através do falar de Paulo, quer dizer a nós ainda hoje. E algo que me chamou a atenção foi quando ele disse assim, que ainda sofria dores de parto por eles. Irmãs, o Senhor ainda hoje o
nossos líderes, os irmãos que estão à nossa frente, para sofrer essas dores de parto por nós. Porque o Senhor tem colocado, assim como o pastor nos disse agora, esse desejo no coração dele, incessante, de nos levar a orar, de insistir para que a igreja esteja em oração. Da mesma forma, nós já estamos completando o quê? 6 meses de palavra. Só sobre as obras da guarda. Vocês acham que foi por acaso que Valéria trouxe esse tema para nós? Não. Certamente, o Senhor colocou no seu coração as dores de parto, para que nós pudéssemos estar compreendendo as situações que ainda estão a nos rodear e que às vezes nós ainda vivemos e praticamos. Nós vamos ver no transcorrer da mensagem o porquê de tudo isso ainda está em nós, ainda conviver conosco e muitas vezes ainda nos fazer tantas coisas que não nos agradam. Mas eu queria, antes de prosseguir, ainda fazer uma oração com vocês, amém? Querido Deus e amado Pai, nós ainda nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, rogando que o Senhor nos faça diminuir para que o Senhor cresça. Pai, nessa noite, toma nossa mente em Tuas mãos. Cativa, Senhor, o nosso entendimento ao Teu falar. Senhor, que não seja eu, mas apenas os meus lábios para Te servir. Que o Senhor use essa mensagem de acordo com a Tua vontade a alcançar, Senhor, o nosso espírito e nos fazer compreender aquilo que ainda precisamos ser tratados, naquilo que ainda precisamos, Senhor, ser alcançados pela Tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a cada uma das Tuas filhas que aqui chegou e que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, como eu disse, essa carta aos Gálatas, ela traz um alerta, ela traz uma orientação, uma exortação aos cristãos. Da mesma forma a cada um de nós. Quando Paulo trata dessas obras da carne, na verdade não era necessariamente esse o tema, mas ele precisava mostrar àquele povo que aquelas obras ainda existiam no meio deles. Da mesma maneira, o Senhor ainda nos alcança dessa forma. Ele continua falando conosco e nos fazendo compreender que essas obras ainda estão em nosso meio. E em Gálatas 5:13, que foi o que eu disse, ele é tão claro quando ele diz que nós fomos chamados à liberdade. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos essa liberdade. Mas ele também é claro em nos dizer que não useis dessa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Porque às vezes nós fazemos tais coisas e ainda temos a desculpa de dizer: mas eu sou livre, mas eu escolho, eu não posso escolher? Pode. Mas a palavra também nos diz, eu não lembro direito se foi Luciano que falou sobre isso nesse dia, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E hoje nós temos 3 pontos a tratar. Fugindo das obras da carne, como Valéria botou, e dos pecados sociais. Mas são 3 itens que ainda nos faltam: iras, discórdias e dissensões. E são temas assim que às vezes passam até despercebidos, porque às vezes a gente acha que as obras da carne eram aquelas primeiras que nós vimos e realmente talvez até mais pecaminosas aparentemente, que tratam da lascívia, que tratam de paixões, que tratam de escândalos sexuais e de tantos outros como nós ouvimos. Mas falar sobre ira, o que é uma ira? Para muitos a ira é só uma raiva. O que é que tem mais? O que tem a ver a discórdia no nosso meio? Será que nós vemos discórdia no meio do povo de Deus? E o que são as dissensões? Mas ele vai nos esclarecer e dizer que exatamente sobre essas atitudes é que corrompem a unidade do corpo de Cristo. E que através delas nós podemos chegar a pecar e a entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o maior problema. Tratando sobre ira,
Eu busquei e pude encontrar à luz da Bíblia e até mesmo aos olhos humanos que a ira, na verdade, ela é um fogo que consome a nossa paz. E há um texto que fala sobre ira, que se encontra em Efésios 4, 26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponham sobre a vossa ira. A gente escuta tanto esse texto, não é? Mas às vezes nós não entendemos o porquê. Por que não se pode se pôr o sol sobre a nossa ira? Por que eu não posso passar mais de um dia com raiva, Michele? Tem que ser só durante aquele dia. E ele traz um pouco mais. A ira humana é uma emoção conhecida como raiva, mas quando não controlada, ela leva a palavras feridas, a atitudes impensadas, até a rupturas dolorosas, ressentimentos, violência, vingança. Irmãos, nós ouvimos muita gente dizer assim: olha, eu sou tão calma, só não pise no meu carro. Não é assim? Então eu não sou calma. Porque na hora que você pisar, eu vou virar um bicho. Não é assim que a gente escuta? Mas aí a palavra diz: irai-vos e não pequei. Porque nós vamos ver nos próximos meses exatamente os frutos do Espírito, que vão nos ensinar a desfazer tudo o que nós estamos ouvindo agora. Mas ele ainda diz um pouco mais: que essa mesma ira, ela pode até ser justificada em momentos de injustiça. E às vezes a gente ainda diz assim: mas é porque eu fui injustiçada, por isso que eu me irei. É porque eu fui pega por uma situação que eu estava vendo o próximo ser injustiçado, por isso eu fiquei irado. Mas isso será que justifica nossos atos impensados? As situações que às vezes nós podemos provocar, que podem gerar uma situação muito maior e mais difícil. Quantas vezes, irmãos, nós já vimos situações, eu vou citar do lado de fora, mas depois eu posso trazer para mais perto de nós. Na minha cidade, há pouco tempo, há alguns anos, houve, infelizmente, um incidente de aparentemente dois amigos de bar. Numa dessas bebidas de fim de semana, eles se envolveram numa conversa e começaram numa confusão, um atirou no outro. Morreram os dois. Irai-vos e não pequeis. Se essa pessoa não tivesse se irado, não tivesse se deixado levar por uma emoção tão forte ao ponto de não conseguir se controlar, vocês acham que tinha chegado a esse ponto? Irmãos, quantos irmãos nossos da igreja que às vezes desistiram da caminhada por se irar com o outro, por se incomodar às vezes por uma situação aparentemente tão pequena, mas se deixa levar por uma emoção que não consegue voltar atrás, que não consegue prosseguir e prefere parar. Eu entendo perfeitamente a preocupação do pastor quando ele diz que às vezes a gente começa ficando só um culto em casa. Daí a pouco, a próxima semana de novo. E quando a gente pensar que não, a gente já nem vem. E às vezes por pequenas coisas. A ira, a primeira coisa que nós ouvimos e que a maioria pensa, é uma raiva. Mas uma raiva que não é tratada, ela vai se tornar algo muito maior. E nós dissemos aqui no início que nós iríamos falar sobre ira, sobre discórdias e sobre dissensões. E vocês vão perceber que é como se fosse uma caminhada. Talvez não uma caminhada, talvez uma escada, que a gente vai subindo e vai se agravando. Mas tem alguns textos que falam sobre isso. O perigo está em permitir que a emoção governe o comportamento e que nos leve ao pecado. E esse texto eu sei que vocês conhecem, mas eu realmente gostaria de ler com vocês em Gênesis capítulo 4, porque dos textos que eu pesquisei, eu acho que esse talvez seja um dos mais chamativos. Talvez para muitos olhem e digam: mas André, você foi longe demais. Será? Gênesis 4, 6 e 7 diz assim: então lhe disse o Senhor:
por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado irá à porta. Aliás, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãs, esse texto trata sobre quem? Sobre Caim, que foi o quê? O primeiro homicida da Bíblia. Por ira, por raiva, por inveja de seu irmão, ele tirou a vida dele. Quantas vezes, na hora da raiva, nós podemos até não matar fisicamente, como Caim matou Abel, mas quantas vezes nós matamos com palavras? Quantas vezes nós provocamos uma situação tão difícil que às vezes a gente não sabe nem como retornar, nem como recomeçar? Quantas amizades que não já se acabaram por uma ira? Quantos casamentos que não estão mais de pé? Ou que se arrastam por ira? O que nós vemos muitas vezes são pessoas que às vezes se chateavam, brigavam, até se iravam. Realmente passavam menos de um dia, faziam as pazes. Mas às vezes não tratam. Na próxima vez, passa 2 dias. Na próxima, chega uma semana. Irmãos, infelizmente, tem casais passando meses intrigados dentro de casa. Por ira, por discórdia, por não aceitar que aquilo é um pecado da carne, por estar dando vazão à sua carne e permitindo que ela ocupe um espaço que não é mais seu. O outro texto que nós vemos está em Salmo. Não quero ler esse salmo. Quero ler com vocês Eclesiastes 7, versículo 9. Eclesiastes 7, versículo 9, que diz assim: Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Nós não queremos ser as insensatas. A Bíblia diz que nós precisamos ser mulheres sábias e não insensatas. Então nós não precisamos nos apressar em nos irar. Nós precisamos rogar ao Senhor para nos dar a paciência dEle, para aprender a ir mais lento, para ouvir às vezes determinadas palavras, seja na nossa casa, seja entre irmãos, seja no nosso dia a dia, porque eu ouvi uma palavra outro dia que realmente ela não saiu mais da minha mente. Nós não podemos viver achando que o nosso trabalho, que as nossas amizades, que o nosso viver é secular. Não, irmãos. Para nós que cremos no Senhor, nós não podemos mais ter um viver secular. Nós temos o viver de Deus em nós. É no seu trabalho, é para glorificar a Cristo. É na sua família, mesmo descrente, é para glorificar a Cristo. É numa academia, é para glorificar a Cristo. Porque eu não posso ter, e eu tinha, antigamente eu tinha a roupa de ir para a igreja, eu tinha a roupa de ir para a praça. Vocês já entenderam o que eu quero dizer com essa roupa, não é? Nós podemos continuar vivendo assim. Eu tenho a capa da crente e eu tenho a capa da que está no dia a dia, do meu trabalho, das minhas amizades, da minha família, dos meus amigos que não creram ainda. Então, quando eu estiver com eles, eu sou uma Andréa. Quando eu estiver com vocês, eu vou ser outra. Não, irmãos, eu não posso. Como nenhuma de nós pode. Se aqui nós falamos umas com as outras e damos glória e dizemos misericórdia e rogamos pelo amor de Deus, quando nós estivermos conversando com nossos amigos, a nossa fala tem que ser a mesma. Mesmo que pareça e soe até estranho para muitos deles, com o passar dos dias eles estão tão habituados que estão falando igual a gente. Esse precisa ser o nosso viver. Nós precisamos ser tardios em irar. E ainda um outro texto, esse na verdade é mais uma orientação para nós, que se encontra em Tiago, lá bem no fim da Bíblia. Tiago, no capítulo 1, vamos ver o que é que ele diz? Tiago 1, 19, que diz assim:
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E é interessante essa fala de Tiago, porque há também uma forma de ira, que é a ira divina. Nós vemos em várias passagens da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, sobre a ira de Deus. Mas a ira de Deus é diferente da nossa. Porque a ira de Deus, infelizmente, ela está ligada aos nossos pecados. Está ligada à santidade de Deus. Então, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos, nós o provocamos a ira. Se vocês lembrarem do que se passou com o povo ainda lá no Egito, quando eles saíram e chegaram para caminhar no deserto, quantas vezes eles provocaram a ira de Deus? Um exemplo também que nós temos sobre a ira de Deus, o próprio Jesus, quando ele chegou ali naquele templo, o que foi que ele fez? Ele se incomodou tanto e ele se irou de tal forma que ele derrubou mesas, que ele soltou animais, que ele me chamou de raça de víbora, não foi? Por quê? Porque o pecado estava tão grande que incomodou a justiça de Deus. Mas mesmo assim, isso não é motivo para que nós venhamos nos irar, dando a desculpa que é pela injustiça. Não, nós não somos Deus. Nós não temos esse poder de nos irar como Ele. Cabe a nós o arrependimento e a graça do Senhor para nos ajudar a controlar essa emoção. Ainda prosseguindo nos nossos 3 subtemas, melhor dizendo, nós vemos sobre a discórdia. A discórdia ela é vista como um veneno da desunião. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Também está no livro de Tiago, no capítulo 3:16. A discórdia, ela surge quando há falta de humildade, quando há egoísmo, quando há falta de perdão. É um estado de contenda, é uma falta de paz. As pessoas que cultivam discórdia estão sempre prontas para uma briga. Vocês estão percebendo que da ira a gente passa para uma discórdia bem rapidinho? A gente começa se incomodando, solta aquela raiva, aquela ira. Preste atenção. Se vocês olharem para mim, tem dia que vocês vão me ver mais ou menos assim. Se eu ficar com raiva, eu fico bem vermelha. Se eu ficar emocionada, eu fico também. Mas assim, há pessoas que quando estão enraivadas, elas mudam o semblante. Só que dessa ira, nós podemos chegar a uma discórdia, que é como se fosse um passo a mais. E essa discórdia, se nós observarmos, preste atenção que é sempre assim, a gente começa em confusão e tem gente que diz que prefere nem entrar do que perder a razão, não é assim? Perde até as amizades, mas está certo. Adianta? Adianta muitas vezes dentro de um problema no nosso lar, por exemplo, com nossos esposos. Eu estar com a razão, mas destruir o meu casamento? Não adianta. Quantas vezes, meninas, nós já vivemos situações, talvez, de você estava totalmente certa. Porque realmente a maioria das discórdias e das iras, elas são de coisas tão tolas que depois quando a gente para refletir nem valia a pena. Não valia a pena nem gastar tempo com aquilo. Mas quantas vezes nós estávamos corretas? Mas o Senhor nos alcança quando nós deixamos e diz, volte, vá lá, se arrependa, peça desculpa. Ei, você já imaginou você chegar para pedir desculpa sabendo que quem está errado é Ele? Eu nem vou perguntar aqui quem já viveu isso, porque nem precisava, né? Eu acredito que todas nós já vivemos esse dia. Mas graças a Deus por esse dia. Porque foi nesse dia que o Senhor nos alcançou um pouco mais. E que nos tratou um pouco mais. Às vezes essas situações se levantam porque nós ainda não estamos trabalhadas o suficiente. E o Senhor precisa nos corrigir. E precisa nos alcançar um pouco mais. Ter sempre razão não é o adequado. Às vezes essa razão só leva realmente a uma confusão.
Nós ouvimos ainda quarta-feira, quando Alex pregava sobre a questão política, e nós vemos claramente o quanto o nosso país está dividido. E se nós prestarmos atenção, e infelizmente, irmãos, isso ainda vai desenrolar até o ano que vem. Quantas famílias divididas dentro do mesmo lar? Quantas amizades até desfeitas? Porque não se suporta falar uma coisa e o outro ficar calado para ouvir. Porque eu tenho razão. Porque o meu é melhor. Porque o meu é que está certo. E o seu está todo errado. E claro, se eu puno por esse lado é o que está certo. O outro está errado. Não é assim? É o que eu acredito que está certo. E dessa forma, nós temos vivido no meio de discórdias. Esquecendo que Deus nos chama para sermos pacificadores. E nesse ponto aí, eu gostaria realmente de ler com vocês um texto que está em Provérbios 6. Esse texto é bem conhecido, acho, de todas nós, mas vale a pena a gente ler novamente. Provérbios 6. Eu coloquei a partir do 16, eu vou ler rápido, mas minha intenção é chegar no 19. Ele diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal. Presta atenção na última. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Irmãos, como estão os nossos lábios? O que nós estamos ouvindo e como estamos falando? Às vezes nós podemos até numa conversa simples ouvir algo e ao invés de a gente cortar, a gente dá a corda. E às vezes ainda sai dali e até vem sem perceber, conversa com o outro. Tu viu aquilo, viu uma situação ali. E quando a gente pensa que não, a gente está gerando discórdia no meio do povo de Deus. Infelizmente, irmãos, nós temos vivido isso. Há igrejas que estão sendo destruídas. Há igrejas que estão sendo divididas por maus comentários, por discórdia entre os irmãos. Infelizmente, nós encontramos isso no nosso dia a dia. No nosso trabalho, às vezes nas nossas amizades, às vezes no lugar onde você talvez vá malhar. Quantas coisas se levantam, quantas conversas que levam a uma confusão, a discórdias, às vezes até nas nossas famílias. Nós estamos vendo essas situações. Não foi para isso que o Senhor me chamou, irmãos. Infelizmente, essas obras da carne, como Paulo já dizia, ele só citou para poder trazer ao entendimento dos Gálatas o que estava os arrodeando. Mas esse não era o propósito. O Senhor não nos chamou para viver isso. E o que são dissensões? É mais um degrau. As dissensões são rupturas que dividem o corpo. Se nós nos iramos, muitas vezes nós chegamos a uma discórdia, a uma confusão maior. Além da ira, nós provocamos uma briga, uma confusão, uma discórdia. A dissensão é a divisão. É o distanciamento. E o texto de Romanos, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Amadas, se muitas vezes nós estamos em determinado lugar, seja na casa do Senhor, seja entre amigos, e você percebe que são pessoas que estão provocando contenda, que estão provocando divisão, se afaste. Você não precisa ter que chegar para aquela pessoa e fazer outra briga. Não é isso que eu estou dizendo. Rogue ao Senhor por sabedoria para saber agir, mas se distancie. Não vale a pena. Infelizmente, às vezes tem certas amizades que não nos alcançam e não nos acrescentam em nada. Ao contrário, às vezes elas nos afastam do propósito de Deus. Essas não valem a pena. Não é para isso que o Senhor nos quer mais.
Não é porque eu nasci e criei com essa pessoa que eu tenho que viver a vida inteira com essa pessoa. Se essa pessoa não quer transformação, se essa pessoa não quer mudança, André, você agora vai abandonar aquela amiga de infância. Não, eu vou continuar orando por ela. Mas eu não posso conviver com uma pessoa que só vive o contrário do que eu vivo hoje. Nós precisamos rogar ao Senhor por sabedoria, para saber agir em cada situação. E um outro texto ainda, em 1 Coríntios, capítulo 1, que diz sobre dissensões, que diz assim. Coríntios 1. Coríntios 1, 10, que diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãs, é como se, por exemplo, a gente tivesse esse culto no sábado. E aí o pastor avisa e Valéria me chama e diz: olha, nós vamos ter o culto e vai ser assim. E a gente, ao invés de dizer amém, Valéria, tá certo, vamos lá, vai dar certo. Aí a gente começa: mas criança, para que essas cadeiras com esse pano rosa? Precisa disso? Aí a outra diz: podia ser amarelo. Não, mas podia estar só as cadeiras sem nada? Nós estamos chegando a uma unidade? Não. Isso é o quê? Divisão. Nós precisamos ser um com o que é tratado, com o que é falado, em especial na casa do Senhor. O Senhor tem colocado à nossa frente líderes. E preste atenção, todo ser humano precisa de liderança. Até os animais precisam de liderança. Nós não somos diferentes. Se você tiver uma criança e deixar que ela cresça por si só, ela vai crescer. Sim, ela vai. Mas como? Sem regra, sem ordem, sem orientação. Nós somos assim, irmãos. Nós não podemos. Olhei para a rua agora, me lembrei. Já pensou se a gente tivesse nos guerreiros e cada um cantasse de algum jeito e fizesse de uma forma diferente? Quando o rosto vai para frente da gente e faz assim, a gente sabe que é a hora de começar. Quando ela faz assim, a gente sabe que é para mudar o tom. Irmãos, isso é orientação. Nós não podemos nos deixar levar pela nossa carne em achar que é chato. Nós só achamos chato ser orientados quando nós não estamos no Espírito. Quando nós buscamos ao Senhor, tudo que a gente mais quer é ser conduzido. Interessante que quando a gente pensa no Salmo 23, Davi dizia que o Senhor era o seu pastor. Porque Davi era um pastor de ovelhas. E ele tratava todo aquele salmo que a gente conhece todinho como um pastor. Se vocês prestarem atenção lá mais para frente, ele diz assim: o que usava a vara e o cajado, não era? Vocês sabem por quê? Porque com um ele conduzia as suas ovelhas. Com o outro, ele ia buscar a ovelha. A vara, muitas vezes, ela serve para bater. Mas ela serve para guiar. Não é só bater. Ela guia. E o cajado, ele tem uma ponta assim meio arredondada. Se a ovelha estivesse saindo, ele ia lá e puxava. Mas ele também evitava que ela sofresse um acidente. Será que nós não somos assim com nossos filhos? Meu menino me aperreia demais. Quando eles vão sair de casa, Elias principalmente, ele já sai assim: tchau, mãe, eu já vou. Tá certo. Aí ele repete: mãe, eu já vou. Tá bom. Mãe, eu já vou. Tá certo, Elias. Deus me abençoe. Cuidado. E comigo ele fica aperreando, Isabel. Porque é costume. Como mulheres, como mães, a maioria das vezes a gente tem um cuidado, tanto faz, está pequenininho, como demais, como está jovem, adulto, está casado. Minha mãe ligava às vezes para mim e dizia: mulher, está tudo em paz? Tá, mãe, está tudo bem. Mas você foi para onde? Casada, com filhos. Mas a gente se preocupa do mesmo jeito. Mas como eu queria hoje que ela ligasse para mim para dizer isso. Hoje eu não posso mais. Nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele continua cuidando de nós.
Ele usa hoje o pastor quando vai ali na frente e diz: irmãs, nós precisamos orar mais. Ei, não é chato, isso é cuidado. Isso é amor. A palavra é tão clara que o Senhor diz que corrige a quem ama. Às vezes eu brinco com o meu menino e eu digo a ele: olha, no dia que eu deixar de dizer as coisas a vocês, é nesse dia se preocupe. Porque ou eu não estou bem, ou realmente não tem mais importância para mim. Porque nós cuidamos daquilo que é importante para nós. O Senhor, Ele cuida de nós dessa forma. Ele diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. É assim, irmãos, que Ele quer cuidar de nós. E ouvir sobre as obras da carne não é para que nós pensemos na carne ou ficamos presos às questões da carne. Ao contrário. É para que nós possamos nos livrar dela. É para que nós possamos mortificar a nossa carne. Esse é o propósito. Nós não passamos todos esses meses, do começo do ano até agora, ouvindo, mês a mês, sobre subtemas das obras da carne. A gente vai ouvir isso agora para a gente voltar para elas? Não. Mas eu já me livrei delas? Graças a Deus. Mas quantas vezes nós ainda caímos na mesma tentação? Quantas vezes nós ainda vivemos a mesma circunstância? É para isso. É para nos corrigir. É para nos tratar. É cuidado. É amor. E nós já estamos caminhando para o final. Algumas aplicações práticas sobre o que ouvimos. Nós precisamos orar e vigiar. E pedir ao Espírito Santo para sondar os nossos corações. Que o Senhor realmente nos faça compreender a importância de orar e gastar tempo com Ele. Porque a palavra é tão clara que ainda em Tessalonicenses ele diz: orai sem cessar. Valéria conversava com a gente essa semana e ela deu um exemplo que ela disse: eu estava lavando a louça e o Senhor me mostrou essa palavra. Não foi assim? Eu ouvi uma palavra um tempo atrás que a pessoa dizia assim: eram 2 vidas e um viver. Era a minha vida, mas agora a vida de Cristo em mim, vivendo em mim. Eram 2 vidas, mas só pode ser um viver. E ele dizia assim, que era lavando louça e orando ao Senhor. Era varrendo a casa e glorificando a Deus. Era fazendo o nosso dia a dia, que nós podemos estar ligados ao Espírito. Nós não precisamos, irmãos, é claro, eu concordo quando o pastor disse que nós temos que ter um momento a sós com Deus. Sim, nós temos. Mas às vezes o nosso dia tem tanta coisa, e quem tem criança pequena mais ainda, que não é tão simples encontrar esse tempo. Mas todas nós que somos donas de casa, tem um tempo que a gente tem que tirar para lavar a louça, não tem? É lavando a louça e glorificando a Deus. É varrendo a casa, bota um louvor e sai louvando. É arrumando as roupas ou passando ferro, que nem é bom. Mas é dessa forma, e lembrando da palavra. Vamos orar ler a palavra, não é, Elisângela? Vamos lembrar aquelas palavras que nos trazem esperança. A palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, vai chegar dias que talvez nós não tenhamos mais oportunidade de tanto acesso, de tantas Bíblias. Então ela precisa estar impregnada em nós. Nós precisamos saber a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e recitá-la para nós mesmos. Para que naquele momento nós possamos estar com ela aqui. Mas aqui também. Porque nem toda hora eu tenho como estar com ela. Mas eu posso estar no meu coração. Mas se nós não tivermos esse tempo para ler, nós vamos guardar? Não. A palavra diz que o Espírito Santo nos lembra, não é assim? Mas como é que ele me lembra aquilo que eu nunca li? Eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que buscar. Hoje, irmãos, o que mais tem são formas de encontrar a palavra de Deus. Porque até no celular, se você tiver dificuldade para ler, pode botar que tem a Bíblia falada. Tem também a Bíblia cantada. Tem a Bíblia também para cegos, para surdos. Irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que na nossa era
Nós temos toda essa facilidade. Mas nós estamos escolhendo o quê? Mas o ponto, não se deixe levar pela ira. Busque do Senhor o domínio próprio. Nós vamos ver esse tema do domínio próprio. Eu não vou falar sobre ele, não. Perdoe, peça perdão. E eu queria ler com vocês um texto que está aqui em Romanos, no capítulo 7. Eu não posso deixar de ler esse texto, porque eu acho que ele é um dos que mais vai falar com a gente. Romanos 7, eu vou saltear, certo? No versículo 15 ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. E que texto? O versículo 18 diz: porque eu sei que, isto é, minha carne não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E o 19 diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, quantas vezes nós vivemos essa situação? Depois que passa, a gente diz: o que foi que eu fiz? Não é assim? Eu não queria fazer isso. Não, realmente nós não queremos. Mas nós vivemos uma luta entre a carne e o espírito. Então, o que eu quero nem sempre é o que eu faço. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Fuja do convívio de pessoas que provocam discussão, que instigam partidarismo, que geram divisão, porque isso não edifica, não nos leva à paz. Então, irmãos, na verdade, nós precisamos compreender que essas pessoas, como nós já lemos quando falávamos sobre dissensões, elas não nos fazem bem, ao contrário, elas nos levam ao distanciamento do Senhor. E aqui em 1 Coríntios 15, o versículo 33, ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Irmãs, prestem atenção. O texto de Coríntios nem diz as brigas corrompem. Não, galera. Ele diz as más conversações. Às vezes a gente acha que o fato de estar numa roda de amigas não é nada demais. Mas eu estava só com as meninas, eu estava só conversando um pouquinho. Vocês acham que nesse pouquinho só vem realmente as palavras que nos edificam? Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Que nós possamos ter esse entendimento, esse cuidado de o que estamos conversando, que tempo nós estamos gastando. E ainda um texto que diz em Mateus 5,9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser essas mulheres. Não aquela que bota mais uma lenha na fogueira. E olha, isso não é só para homens, infelizmente. Muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Ao invés de até da gente sair de perto, a gente chega e diz: mas o que foi? Eu também acho, é assim mesmo. A gente está fazendo o quê? Botando mais um graveto. A gente está só ajudando a aumentar a fogueira. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser pacificadoras. Que realmente, irmãos, nós possamos ter esse entendimento no Senhor. De buscar Ele, de rogar que Ele faça essa diferença em nós. E já para concluir, Gálatas 5,16, nós já vimos com Valéria, mas eu gostaria de ler novamente com vocês. Vou só abrir aqui. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, o Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Concupiscências, em alguma versão, talvez tenham os desejos da carne. Irmãos, nós vivemos uma luta. Como eu disse, a palavra nos diz que nós vivemos uma luta entre a carne e o Espírito. E ele ainda diz mais que, eu acho que eu pulei em algum momento esse texto, mas eu sei que vocês conhecem, que diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Nós ainda estamos aqui, nesse mundo terreno. Nós ainda estamos na carne. E a nossa carne, ela ainda é muito forte. Nós precisamos nos encher mais do Espírito. Porque quanto mais nós buscarmos ao Senhor, na palavra, na oração, no jejum, nos louvores, na consagração, mais nós mataremos a nossa carne. Porque não há como habitar dois corpos no mesmo lugar. Ou a nossa carne reina, ou o Espírito reina. Ou nós alimentamos a carne, ou nós alimentamos o Espírito. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para ter um viver duplo. Em algum momento, um deles vai ultrapassar o outro. Ou nós vivemos pelo Senhor e para o Senhor, ou nós vivemos para nós mesmos e para a nossa carne. Amém? E eu gostaria realmente de finalizar, pedindo às irmãs que nós possamos ainda ter um momento de oração, que nós possamos rogar ao Senhor que nos liberte, que nos esvazie de nós mesmas, que nos faça lembrar se em algum momento, ou se por alguma circunstância, você se irou, você guardou alguma mágoa, você deixou preso em seu espírito alguma discórdia, se há alguma contenda que está lhe incomodando, se há alguma divisão que possa estar nos separando, não apenas umas das outras, mas do nosso Senhor. Que nessa noite nós possamos ter esse entendimento e rogar a Deus que nos dê esse espírito de discernimento, de ousadia no espírito, permitindo alimentar mais o nosso espírito, não a nossa carne. E aí eu queria para isso pedir a Elisângela que pudesse fazer essa oração por nós. E se no nosso meio, se tiver alguém que precise desse momento de libertação, de algum rancor, talvez alguma ira, alguma coisa que foi levantada sobre você, mas que talvez por alguma circunstância você ainda não conseguiu se libertar disso. E se quiser, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Elisângela vai estar fazendo essa oração por nós. E com isso, nós clamamos e rogamos ao Senhor que Ele possa estar nos alcançando e a partir do próximo mês nos levando a ver os frutos do Espírito. E como mudarmos toda essa situação de guerra da nossa carne com o Espírito. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de duas em duas. Eu creio que às vezes a gente não é impulsionado a vir, mas todas nós temos isso. Nós temos muito que pedir a Deus por isso. Então a gente fique de duas em duas e que uma ore pela outra, né? Que a gente não fique ouvindo, mas que cada uma possa abrir sua boca e clamar ao Senhor. Por isso que foi falado, né? É necessário que a gente coloque em prática isso que a gente vem ouvindo, que a gente cele com o Espírito Santo. Isso que nós temos aprendido. O Senhor, Ele não fala em vão. Ele está falando que Ele quer ensinar pelo seu amor e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ele não quer nos ver mais errando. E para que isso aconteça, é preciso que a gente peça, é preciso que a gente queira e é preciso que a gente comece. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, pelo privilégio, Pai, de estar na Tua presença. Pai, estamos aqui, Deus, reunidos diante do Teu altar, com o coração, Deus, quebrantado, Pai, limpo diante da Tua presença, para expormos a Ti, Deus, as nossas dificuldades. Pai, sabemos, Deus, que no dia a dia é tão difícil, Deus. Quantas são as coisas, Senhor, que se levantam para testar a nossa fé, para testar a nossa paciência. Oh, Deus, quantas são as más conversações. Pai, quantas são as feridas, Deus, por coisas que ouvimos. Oh, Senhor, quantas das vezes nós falamos, nós lemos, nós cremos, mas estamos ali fazendo. Nos pegamos, Deus, em situações, Deus, em que não te agrada. Oh, Espírito Santo, que assim como ao tocar numa luz, o interruptor e a luz se acende, assim seja, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, que quando nós erramos, Deus, o Teu Espírito Santo venha dizer: ei, aqui não, ei, não pode, ei, muda. Deus, desperta em nosso coração nesta noite
mudança. Pai, só há mudança se nós buscarmos, só há mudança se nós pedirmos, só há mudança, Deus, se nós praticarmos. Deus, não adianta ler, não adianta saber, não adianta decorar, se não colocar em prática. Ô Espírito Santo, nesta noite, a partir da minha vida, eu te peço, Deus, desperta o desejo em nosso coração, Deus. Coloquemos as nossas debilidades, as nossas dificuldades, as nossas negligências. Aprendamos, irmãs, a colocar diante de Deus aquilo que a gente sabe que não agrada ao Senhor. Não coloquemos mais debaixo do tapete. Assim, Deus, como nós te pedimos cura, assim como nós te pedimos fé, assim como nós te pedimos portas de emprego, libertação, assim também almejemos. Tenhamos prática de colocar diante de ti, Deus, as nossas dificuldades, se é o temperamento. Ó Senhor, diminui, Deus. Ó Pai, me dá paciência. Se é falta de paciência, pede. Se é temor, pede. Se é falta de temor, pede. Ou coloquemos, Pai, diante da tua presença aquilo que temos negligenciado. Deus, não permite, Senhor, que ninguém saia daqui, Deus, sem colocar isso no seu coração. Que nos nossos devocionais nós colocamos, Pai, controla minha boca. Deus, recria a minha língua. Pai, me ajuda a ser sábio. Oh, mulheres, o como é importante que a gente venha pedir discernimento, que a gente venha pedir sabedoria, que a gente venha pedir intrepidez. Oh, Pai, nos ensina, Deus, a pedir, Senhor, a colocar diante da tua presença. O Senhor vem colocando, Deus, em nossos corações, a partir do meu, a colocar, Deus, diante de ti aquilo que é necessário. Pai, em nome de Jesus, nos muda. Mas para mudar é necessário pedir. Irmãs, abram as suas bocas, coloquem diante de ti. Cada um aqui sabe aonde precisa mudar. Cada um aqui sabe aonde tem errado. Cada um aqui sabe aonde tem ferido, aonde tem magoado, aonde precisa pedir perdão, aonde precisa perdoar. Tem pessoas, Deus, que não perdoam nem a si mesma. Oh Senhor, tem misericórdia de nós nesta noite. Eu coloco, Deus, o coração das minhas irmãs, o meu diante de ti. Oh Espírito Santo, que você possa nos lembrar todos os dias das nossas dificuldades, daqueles pontos onde precisamos melhorar. Porque, Deus, a cada dia precisamos melhorar mais. Precisamos, Deus, nos santificar mais. Precisamos, Deus, purificar-nos mais, Senhor, a cada dia. Deus, essa semana eu ouvi algo que me impactou. Eu ouvi o homem de Deus dizer: quanto mais eu olho para mim, mais eu me envergonho diante do Senhor. Que essa, Senhor, nesta noite, seja uma palavra que guardemos no nosso coração. Quanto mais olhamos para dentro de nós, mas temos vergonha diante do Senhor, porque somos miseráveis homens, como a tua palavra diz. Ó Espírito Santo, aplica nos nossos corações nesta noite, que cada uma saia daqui, Deus, reflexiva, com o desejo, Deus, do coração de mudar, com o desejo de mudar práticas, Deus, de mudar pensamento, de mudar atitudes, Pai, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, recebe, Deus, diante de ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.